Salve, salve, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração, esse podcast de médico para médico, de médico para os nossos queridos pacientes. Hoje recebendo aqui o Dr. Heitor Pereira para falar um pouquinho para a gente sobre reabilitação cardíaca. Gostaríamos, antes de mais nada, de agradecer o apoio incondicional dos nossos patrocinadores, Amaral Costa Medicina Diagnóstica, há 70 anos cuidando da sua saúde, e Clínica SOS Consulta Saúde Acessível para Todos. Heitor, muito bem-vindo, meu amigo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, antes de a gente entrar efetivamente no assunto de reabilitação. Obrigado, Rodrigo. Aqui, você já foi meu convidado, né? A gente fez uma entrevista muito boa lá, falando sobre dislipidemia, colesterol alto. E é um prazer sempre estar aqui e passar informação, né? Tanto para os nossos colegas médicos, mas principalmente para os pacientes. Amigo, eu me formei em 92, né? Fiz o FPA, depois eu servi brevemente o Exército Brasileiro, fui para São Paulo, fiz residência na Beneficência Portuguesa, depois fui para o Instituto do Coração de São Paulo, no HC, em onde eu fiz a parte de métodos gráficos, tá? A partir daí voltei para Belém, comecei a trabalhar e também não satisfeito, que eu sei que o exercício físico é essencial, que a gente vai falar hoje, e acabei fazendo 2 pós-graduações em medicina do exercício e esporte, e a partir daí eu criei minha clínica de reabilitação, tá? Com suporte multiprofissional, e desde 2017 que eu venho atuando na área de reabilitação, não só na área do cardiopata, mas do cardiopata até o atleta. Então, essa é a minha trajetória, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Muito legal. E define para a gente, Heitor, o que é essa reabilitação, né? Porque é só aquele cidadão que já está caindo pelas tabelas? Como é que é isso? Explica melhor para a gente as indicações, quem é que tem o perfil de... A reabilitação, na verdade, hoje em dia a gente nem usa mais somente reabilitação cardíaca, reabilitação cardiopulmonar e metabólica, né? Na verdade, o exercício físico, ele é para todos, independente da idade e posso até dizer que independente da doença. Mesmo que seja um paciente muito grave do ponto de vista de uma cardiopatia ou uma pneumopatia, ele vai se beneficiar de alguma maneira. Mas o mais interessante é falar do exercício físico como uma prevenção também, né? Porque o exercício físico, ele trabalha toda essa parte cardiometabólica, pulmonar, muscular, levando o paciente a ter saúde. Saúde do ponto de vista global, né? A gente sabe que o sedentarismo é uma doença que mata, e esse sedentarismo aumenta o risco cardiovascular, né? A gente sabe que quem é ativo, quem faz exercício, morre menos, de todas as causas, inclusive da causa cardiovascular, que é a principal causa de morte, né, no Brasil. E é isso, tem estudos aí, né, Heitor, falando que qualquer esforço físico é melhor do que não fazer nada, né? Sim, sim. Até, eu só não tenho tempo, não tenho tempo. Mas se você decidir que você vai caminhar da sua casa até o trabalho, usar 10, 15 minutos de distância, já é uma atividade, ó, não é aquela atividade dedicada, mas já é um esforço físico que conta, não é isso? Você sair da zona de conforto, né? Com o advento da tecnologia, né? Cada vez mais está tudo automatizado, você não quer fazer mais nada, você entra na tua casa, liga a luz, né? Então você fica sentado, liga o ar-condicionado, Alexa, toca música. Então esse comportamento que facilitou o ser humano, né? Mas ao mesmo tempo ele é deletério, né? A gente está inativo, né? Então você chega, trabalha o tempo todo no computador, fica sentado, você automaticamente vai perdendo a capacidade cardiopulmonar e a partir daí as doenças advêm disso aí. Vamos lá, o astronauta quando vai para a Lua, né? Por que eles meio se exercitam ali naquela esteira? Porque eles sabem que aquela atmosfera ali, a gravidade, você acaba diminuindo muito a força muscular, a osteopenia, a osteoporose, sarcopenia, tanto que quando esses caras voltam de lá, eles não conseguem nem andar, né? Isso é o extremo. O tempo que ele passou lá... Exatamente, mas é importante, sem dúvida nenhuma, isso que você falou, da gente se movimentar, né? Sempre. E a questão do exercício hoje, o que é melhor, Heitor? Fazer a esteira todo dia, a bike todo dia, ou preciso misturar isso com a musculação? Como é que você enxerga isso? Como é que estão as evidências hoje? Na verdade, conciliar o exercício aeróbio, melhora da capacidade aeróbia, ou seja, com a capacidade anaeróbia, ou seja, você tem que fazer tanto exercício aeróbio, que a gente chama de resistência, e exercício anaeróbio ou resistido, que é a musculação. Por quê, Rodrigo? Não adianta você ter só um bom coração e um bom pulmão se a gente não tem uma boa musculatura. O músculo esquelético,
Quando a gente está fazendo exercício, no exercício máximo, praticamente 80% do débito cardíaco vai para o músculo esquelético. Por quê? Porque dentro do músculo esquelético tem as mitocôndrias, todas as células, mas dentro do músculo esquelético a gente gera a maior parte do ATP. Então, quando a gente faz somente atividade aeróbia, você melhora essa condição pulmão-coração. Mas quem vai captar esse oxigênio que chega e quem vai captar esse alimento que chega são as mitocôndrias dentro do músculo esquelético, né? E com o decorrer da idade, mais ou menos a partir dos 40 anos, a gente perde de 1 a 2% de massa magra, de massa muscular. Tá? As fibras musculares vão desaparecer e as outras vão ficar fininhas com poucas mitocôndrias. Né? Então, quando você faz musculação, você aumenta o volume da fibra muscular, aumenta o número de mitocôndrias e, com isso, você consegue gerar ATP adequadamente. Por isso que o cardiopata, mesmo o cardiopata grave, mesmo com coração ruim, ele precisa fazer musculação. Por quê? Porque você acaba otimizando a via oxidativa, que é onde acontece dentro das mitocôndrias. Por isso que é importante conciliar as duas coisas, a atividade aeróbia com musculação. E aí, falando no cardiopata, já que você citou, tem esse mito, né? Não, o cara tem doença cardíaca, ele não pode ficar fazendo exercício. Como é que é isso? Como é que a gente vai desmistificar isso junto ao nosso público de casa que está nos assistindo? Porque normalmente ele recebe olha, o senhor não deve fazer esforço físico, o senhor tem que parar tudo, fazer tudo, não pode se mexer, tem que ficar em repouso. Como é que é isso? Eu tenho muita dificuldade, eu ainda tenho dificuldade hoje em dia, com colegas mesmo, colegas cardiologistas, que têm uma dificuldade da gente, quando que vem de fora, ou quando eu indico algum tipo de exercício físico, não pode fazer. Então, a gente recebe o paciente ainda sedentário, que teve um evento já faz 3 meses, ou eu recebi um paciente outro dia que tinha 1 ano de cirurgia cardíaca, né? E nunca foi orientado para ele que você tem que fazer exercício. Ele me procurou dizendo, eu estou sem fazer exercício faz 1 ano. Tá? Não foi necessariamente o médico que afastou ele, mas não foi orientado que ele tem que fazer exercício físico. Ninguém disse no dia para ele que ele precisava. Que na década de 40 lá, o cara infartava, ele ficava deitado lá, cicatrizando o coração, tu não podia nem levantar. Tu imagina o quanto trágico e drástico é essa situação. Um paciente dentro de UTI, um paciente crítico dentro de UTI acamado, a cada dia de internação dele, precisa de 3 dias para reabilitar. Então, por isso que hoje em dia, cada vez mais, mesmo no leito de UTI, mesmo no paciente grave, mesmo o paciente sedado e entubado, a gente tem já equipamentos automáticos que fazem, né, tanto a eletromiostimulação, como também faz com que se movimente os membros inferiores. Né? Você vê, por exemplo, hoje em dia, o pessoal fantástico na fisioterapia, levantando o paciente mesmo entubado com o aparelho do respirador andando. Tem alguns vídeos sobre isso. Exatamente, entendeu? Então, não pode ser um mito isso. Olha, se você for ver a diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular de 2020, que é uma atualização, eles dividem em fases, tá? Só que isso não é uma receita de bolo. A fase 1 é aquele paciente que acabou de sair de um evento, fez uma angioplastia, por exemplo, já começa a reabilitar, já começa a fazer exercício leve lá, orientado direitinho, e a partir daí, ele sai dali e já vai para a fase 2, 3 e 4, tá? Mas o que é mais importante é que isso não é uma receita de bolo. Eu posso pegar esse cara da fase 1 e jogar, como foi uma angioplastia letiva, assim, nada de evento, eu posso jogar ele imediatamente para a fase 4. Entendeu? Então, tudo depende de uma avaliação muito boa do clínico, né, que vai reabilitar o paciente, né, e vai fazer uma estratificação de risco. Né? Então, mesmo que o paciente que foi submetido a uma angioplastia, o paciente que teve um infarto, o paciente que foi submetido a uma revascularização cirúrgica, ele não só pode, como deve. Imediatamente. O quanto antes, né? O quanto antes, porque se tu for ver a diretriz, ele está falando, olha, depois de 8 semanas a 12 semanas depois de um evento agudo, né? Só que você vai depender desse evento agudo. Porque se você fizer um IAM sem supra, uma artéria, você colocou um stent ali, o paciente está bem, né? Você já mesmo ali no quarto, você já vai orientar o paciente a caminhar e aos poucos. Mas você também, se você fizer uma estratificação, se mandar o paciente, Heitor, eu fiz uma angioplastia, o paciente tem uma lesão na CD, eu coloquei um stent lá no terço médio, tá? Foi eletivo, eu estou te caminhando para reabilitação, né? Mas ele teve infarto, Rodrigo? 2 condições. Não, ele não teve infarto. Tá? Esse paciente está em condições, imediatamente a gente começa a reabilitação, supervisionado, mas está. Um IAM sem supra, sem intercorrência, com troponina já baixou, tudo. Por que não iniciar logo? Né? Não precisa ser, daqui a um mês. Por que daqui a um mês?
Entendeu? Então isso depende, isso é para orientar, mas depende de quem vai avaliar. O médico reabilitador, ele tem condições de imediatamente iniciar ou não. E sempre está conversando com o colega que encaminhou para passar a informação, né? E aí justamente essa importância de levar esse conhecimento até para que os pacientes cheguem a quem de direito, né? Ou seja, a pessoa que tem aquele conhecimento Sim. para orientar essa reabilitação, né? E não simplesmente usar uma receita de bolo, não, o senhor não pode fazer nada agora, só daqui a tanto tempo. Exatamente, porque você consegue remodelar o coração. Quanto mais precocemente você inicia a reabilitação, pós-evento, você consegue remodelar positivamente com exercício físico, porque o exercício físico é fantástico. Ele melhora tudo, né? Ele melhora as artérias, ele melhora a resposta cardiovascular, ele melhora a frequência cardíaca, libera substâncias que vasodilatam, diminui a resistência vascular periférica, atua nas artérias coronarianas, melhora as colaterais, melhora tudo, entendeu? Então, quanto mais cedo começar, melhor. Melhor, né? E esse exercício, obviamente, ele precisa ser supervisionado, Sim. né? Então você precisa estar num ambiente. Normalmente, essa abordagem ela é multiprofissional. Como é que funciona? A gente normalmente, vamos dizer, você me encaminhar um paciente, vai passar na minha mão, eu vou estratificar esse paciente, né? Então, esse paciente, desde um paciente com sintomas, vamos dizer, angina aos esforços, um paciente multiarterial, não tem indicação cirúrgica, ou não quer operar, tem uma disfunção leve, e aí chega na minha mão, e tem dor, tem angina, tá? Não quero operar. Eu pego muito esses pacientes. O que a gente faz? A gente submete esse paciente a uma avaliação pré-participação, eu coloco esse paciente no teste cardiopulmonar de esforço, faço um protocolo baseado na condição dele, que é rampa, né? Eu só trabalho com teste cardiopulmonar, então é muito melhor, porque você não vai ter o problema do uso do beta-bloqueador e de drogas, porque eu vou conseguir encontrar a melhor condição dele, o melhor momento para começar a reabilitação. Então é muito mais seguro eu colocar um paciente no teste cardiopulmonar, mesmo em uso de beta-bloqueador, porque eu consigo encontrar o primeiro limiar dele, né? Que é a melhor potência aeróbica, o melhor momento dele do ciclo de Krebs, é o melhor momento dele que ele está produzindo ATP. Então aquele momento é um momento que não tem injúria, que não está em sofrimento. Então todo paciente, mesmo paciente cardiopata grave, com todas as doenças que tu pode imaginar, a gente tem condições de colocar ele na esteira ou na bicicleta. Então você consegue adaptar aquele paciente para cada condição dele. Doutor, eu canso só de andar 100 metros. Tá bom, vamos lá para a esteira. Eu quero ver esses teus 100 metros. É o que eu te coloco lá. Começa com 1 km por hora, sem inclinação, e termina com 3 km por hora. Eu consigo determinar limiares ventilatórios, de acordo com a avaliação pré-participação. Aí, a partir daí, sento com o fisioterapeuta, a gente faz uma reunião em conjunto com a enfermeira, fisioterapeuta, tem psicólogo, né? Inicialmente, o psicólogo vai depender se vai entrar na jogada ou não, se tiver algum tipo de ansiedade, algum quadro de depressão. Mas, basicamente, esse início sou eu, o fisioterapeuta, e a enfermagem que fica também sabendo da gravidade do paciente, se tiver alguma intercorrência, para a gente estar atento, que é raro. Desde 2017, eu vou te falar a verdade, foi uma paciente minha que teve uma parada, tá? Que eu reanimei, tirei, levei para o Hospital Belém, entendeu? E a gente conseguiu tirar. Daí a importância da reabilitação, né? Supervisionada, né? Aquele paciente de risco alto, obrigatoriamente tem que ter um médico na sala de reabilitação, né? E até legalmente tem que ter. Vou dar um exemplo de um paciente grave, cardiopata grave, que ia reabilitar na clínica, né? Claro que existe um custo para isso, o paciente tinha condições, mas não quis reabilitar. Por causa do custo, resolveu reabilitar numa academia. E eu não dei laudo para ir para reabilitar, ele foi reabilitar com fisioterapeuta. O cara teve uma síncope lá, entendeu? E que poderia ser, Desmaiou, né? desmaiou, poderia ter sido uma parada cardíaca, né? Aí o fisioterapeuta me ligou e disse, bicho, eu não liberei, cara, eu vou te dar um conselho que tu me reconhece há muitos anos. Não faça mais isso. Eu te dei algum laudo liberando o paciente para fazer essa reabilitação, assim, dessa maneira? Pede o laudo do cardiologista, porque senão você, legalmente, numa hora dessa, a família vem em cima de ti, né? Então, a gente tem que se proteger, né? E lá ao longo da atividade física, ou seja, dessa reabilitação, além de ter essas pessoas em conjunto lá olhando e tal, esse paciente fica sob monitorização, fica com eletrocardiograma, como é que é? Como é Se que o paciente tiver um risco alto, a gente tem telemetria. Tem monitor e telemetria, né? Então, telemetria é um sistema que a gente monitora o paciente, ele fica com cordão, com o aparelhinho aqui, monitorado com eletrodo, e eu fico na sala observando. Então, eu tenho um monitor na minha sala,
onde eu estiver, ou fazendo exame ou consultando, eu tô capturando ali qualquer informação, e ele alarma, né, se tiver alguma arritmia, alguma coisa. E o fisioterapeuta que trabalha, que é especialista em cardiovascular, em reabilitação, é muito bom e também está muito atento. Ou às vezes ele me chama: "Olha, está tendo isso aqui". A gente para, interrompe, mas é o paciente de alto risco que precisa disso. Intermediário, a gente pode avaliar se usa ou não. E o baixo risco, não precisa. A rigor não precisa, né, Exato. a rigor não precisa. Legal. E dura qual é a duração disso aí? Existe um tempo pré-determinado? Isso aí o paciente pode continuar nesse trabalho, de longo prazo? Como é que funciona isso aí? Essa fase, que é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A fase 1 é aquela do hospital, né? A fase 2 é ambulatorial. A fase 2, após um evento agudo, vamos dizer que o paciente tem infarto com supra, tem uma disfunção ali leve a moderada, colocou stent, saiu dali, reabilitou dentro do hospital, vai para minha mão. Quando chega na minha mão, a gente faz uma avaliação pré-participação e normalmente esse paciente fica pelo menos, né, teoricamente, uns 3 meses na minha mão, tá? A partir daí, ele pode sair para a fase 3, que pode ser supervisionado à distância, e a fase 4 ele já anda com as próprias pernas. Às vezes é difícil colocar isso em prática, porque por causa do custo, né? Então a gente acaba no mínimo, eu coloco o paciente no mínimo 3 meses, duas, Reavistando duas ali. vezes na semana, 3 vezes na semana, e a gente tem, quando ele recebe alta, a gente orienta onde ele vai fazer exercício e a gente geralmente manda um laudo para dizer para o paciente dar continuidade. E às vezes tem paciente que volta, tira, vê a carga, fica fazendo lá supervisionado, volta, e o Thiago, né, que é o meu fisioterapeuta, ele reavalia o paciente e aumenta a carga, e a gente vai tendo esse contato. Eu sempre deixo o meu contato com quem vai reabilitar, o educador físico, ou mesmo o fisioterapeuta, eles têm meu contato para conversar comigo sobre o paciente que eles estão acompanhando. E nesses tempos de modernidade, inteligência artificial e tudo mais, telemonitoramento já é uma realidade? Nessa fase 3, por exemplo, mandar esse paciente, existe algum dispositivo já que a gente possa lançar mão para que esse paciente mantenha o monitoramento à distância, mesmo já estando, não estando diretamente em contato com o seu Eu serviço? não uso, mas eu sei, cada vez está sendo desenvolvido mais aplicativos e você tem acesso a esse tipo de exercício que o paciente está fazendo, até mesmo intercorrências. Cada vez está evoluindo mais a inteligência artificial. Eu não tenho ainda, não faz parte da minha prática diária, mas sem dúvida nenhuma, em eventos que eu vou, do ponto de vista de congressos, com certeza já tem. Não posso dizer quais são, mas com certeza Já se fala, já está se já se falando faz, já está se disso. falando já. E até mesmo para tentar personalizar cada vez mais Sem o dúvida. tratamento, Vai né? individualizando cada vez mais, né? Porque, do ponto de vista global, a gente orienta a saúde do ponto de vista global, mas cada vez mais a gente tem que individualizar cada caso, né? E para o cidadão não cardiopata ainda, digamos, o cara que quer trabalhar na prevenção, como você falou no início da nossa conversa aqui, ele quer praticar um esporte um pouco mais intenso, uma corrida de rua ou até uma maratona, né, qual seria o caminho ali? E aí conforme você costuma orientar? A gente vai falar sobre avaliação pré-participação, né? Então, esse termo avaliação pré-participação surgiu para a gente evitar a morte súbita, evitar um quadro trágico. Na verdade, o exercício físico tem que trazer só benefício. Mas quando a gente vê, por exemplo, um atleta tendo uma morte súbita num campo ou jogando algum esporte, nossa, isso é horrível, né? Então, as mortes súbitas, né, elas acontecem acima de 35 anos, normalmente a doença coronariana, e abaixo de 35 são doenças congênitas, como cardiomiopatia hipertrófica aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, mas na região da Europa lá, né, existe que a gente chama de displasia ritmogênica, né? Então, nosso objetivo principal é fazer a avaliação pré-participação. Então, todo paciente, o exercício físico ele não pode, em momento algum, ser impedido de se fazer, tá? A gente sabe que existe um problema, que é um custo alto você fazer avaliação pré-participação em todo mundo, tá? Mas, vamos dizer que o paciente já tem o fator de risco, já é hipertenso, tem colesterol alto, é diabético, obrigatoriamente esse paciente o ideal é que ele faça eletro, eco, teste ergométrico ou teste cardiopulmonar de preferência, tá?
O paciente mais jovem, que não tem nenhuma comorbidade, mas vamos dizer que tenha na família história de morte súbita, por exemplo. O pai morreu de infarto, o primo. Esse paciente também obrigatoriamente entra, ou mesmo o adolescente atleta também já entra para fazer uma avaliação mais profunda. Então, apesar de ser uma avaliação do ponto de vista global, mas a gente tem que individualizar de acordo com a história do paciente. Mas do ponto de vista, se você for analisar uma corrida que tem toda hora, corrida em todo mundo, raramente tu vais ouvir alguém falar que teve uma morte súbita. Então o exercício é tão benéfico, se você for colocar na balança os eventos que acontecem, é muito pouco. Se a gente for frio, estatístico, a gente não vai prender ninguém, segurar ninguém de começar exercício físico. Agora vamos falar, vai ter uma prova de concurso público, né? Então existem esses eventos em que eles vão ser colocados à prova, e muitas vezes essas pessoas vão ser colocadas à prova de uma maneira súbita, que é a vida deles ali. Então eles vão ultrapassar o limite deles, Isso é certo? absurdo também. E aí é mais fácil acontecer algum evento, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de avaliação, né? E fazer exercício final de semana, aquele velho exercício, eu vou... Olha, bora, mana, para a corrida do Círio. Não, aí você se empolga ali, você é colocado à prova, porque está todo mundo correndo, e você tem um evento. O CrossFit, que é muito bom, mas qual é o problema? Você sempre ultrapassar o teu limite. E quando você coloca em conjunto muita gente, não deixa de ter uma competição. E essa competição, tem um que vai chegar lá e dizer, não vou fazer isso, eu não vou me garantir. Mas tem alguns que vão tentar e nessa hora, teu sistema cardiovascular vai ser colocado à prova. Põe a prova e muitas vezes não aguenta, né? Não aguenta o rojão. E dentro dessa avaliação aí, existem alguns testes genéticos? Como é que funciona isso? É para todo mundo? Para quem eu indico isso aí para fazer essa avaliação? A famosa medicina de imersão, né? A gente cada vez mais está indo para estudar o painel genético, né? A gente tem dois lados da moeda, né? A gente tem um paciente que tem uma doença que você encontra um eletro alterado e que você chama atenção, você tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa estranha, né? E que você vai investigar, né? E pede um painel genético para poder documentar melhor, para evitar uma morte súbita. A gente tem um paciente que não é hipertenso, não é diabético, mas está começando a aumentar o septo, né? Ou ele é esportista ou não é esportista, será que isso aqui é coração do atleta? Não é? Né? No caso do septo, não, mas um aumento do coração, e o cara tem um volume de exercício que não condiz com aquele aumento, para falar de coração de atleta, porque você tem um coração de atleta adaptado, você precisa fazer o quê? Você precisa ter um volume alto de exercício, não é o cara que faz 3 vezes na semana academia que vai ter um coração bem aumentado de tamanho. Explica melhor para a gente, até para ficar mais claro, o que é esse coração de atleta aí? O coração de atleta é adaptação, né? Quando você faz exercício físico de alta intensidade, um volume bem alto, como por exemplo um corredor de maratona, ou você pegar um queniano, por exemplo, desses que bate recorde, o coração dele ele é aumentado de tamanho porque a quantidade de sangue que chega é muita quantidade e é muito rápido. E o coração vai se adaptando, mas ele vai se adaptando de forma fisiológica para aguentar todo aquele sistema, né? E para você ter um desempenho, um débito cardíaco alto, ele precisa ter átrios que possam, reservatório atrial, o átrio receber adequadamente aquele sangue, passar para os ventrículos para poder rodar todo o corpo. Então, essa é uma adaptação fisiológica, né? Mas o coração está aumentando de tamanho, mas os parâmetros, a relação, a proporção está normal. O coração doente, ele já não vai ter essa proporção, ele já vai ter uma manifestação diferente. O coração, se você fazer um eco com estreito, vai ver deformidade, vai ver alteração. Aí vale a pena, nesse caso, você tirar o paciente, o atleta, parar o atleta, né? E ver se esse coração volta ao normal. Então, a gente espera um destreino dele e se for coração do atleta, ele volta ao normal. E o cara que é cardiopata, não. Né? E aí entra talvez um painel genético. Será que isso é uma cardiomiopatia hipertrófica? Vai fazer o heredograma, vai investigar na família. Será que teve morte súbita? Tem alguém que já morreu? Entendeu? Então isso aí é esse feeling da gente fazer avaliação pré-participação, porque o eletrocardiograma do atleta, e dependendo do que ele faz, é diferente. Se ele faz exercício de musculação, se ele é um halterofilista, se ele faz exercício aeróbio de alta intensidade, tu vai ver, de acordo com o exercício e o estímulo, corações diferentes adaptados. Adaptações diferentes. Ou não, né? Então, isso aí é interessante. Tá? E nesse cenário,
desses pacientes que tem alguma alteração, por exemplo, óbvio, como você falou, né, o custo é alto para você fazer para todo mundo. Então, uma triagem generalizada não é possível por Não, conta da questão de custo. Então, de forma basal, uma avaliação clínica sim, um eletrocardiograma, e um eletrocardiograma. no mínimo. O eletrocardiograma, ele já te lança muito... A gente voltou a dar papo para o eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma de um tempo atrás aí era... E tava, tá. Mas hoje em dia, existem doenças que você não vai ver no eco, não vai ver em outros exames, e que tu olhas o eletrocardiograma e ele já diz que isso aqui já acendeu uma luz amarela aqui, entendeu? Então, o eletrocardiograma a gente tem que olhar com mais carinho. Nós, médicos, cardiologistas e clínicos, a gente tem que olhar com carinho para o eletrocardiograma. O eletrocardiograma te dá muito mais dica do que você imagina. É para um Brugada está lá presente, né? Displasia ritmogênica, né? Então, a gente tem um eletro que você faz algumas manobras, inclusive para otimizar aquilo que está em dúvida. Tem alguns posicionamentos do eletrocardiograma que você otimiza, você começa... Aí entra painel genético, por exemplo. E o painel genético também, eu estou falando de doença, mas a gente também tem um painel genético para os esportes, para endurance e para desempenho esportivo, que você faz a avaliação dos genes como um todo. E aí, por exemplo, eu fiz meu painel genético, eu tenho tendência, por exemplo, a romper o tendão de Aquiles, geneticamente, tá? Então, essa tendência a me romper o tendão de Aquiles, eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou, por exemplo, fazer o beach tênis. Não vai me impedir de fazer beach tênis, mas eu tenho que me preparar adequadamente para evitar que eu... Lesão, né? Lesão, entendeu? Então, tem um gene, por exemplo, que é o ACT3, que faz segura a quitinamiosina aqui no músculo esquelético, e quem tem esse gene ACT3, ele tem tudo. Ou seja, ele vai dificilmente se lesionar durante o exercício físico, e ele pode fazer um exercício de mais alta intensidade. Então, quando você faz um painel genético, você consegue documentar e avaliar desde resposta da frequência cardíaca ao uso da cafeína. Tu consegue documentar se você vai ter uma boa capacidade aeróbica oxidativa, tá? Então, você pode pegar uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade e fazer o painel genético nela e tu vai conseguir documentar, não que você vai ser campeão, vai ganhar medalha, mas você pode dizer assim, olha, tu vai te beneficiar mais nesse esporte. Ah, eu quero jogar futebol. Beleza, tu vai jogar futebol. Mas pelo teu painel genético, isso pode mudar, porque existem as adaptações, os treinos, né? E a adaptação acontece. Sim, não é determinante. Não, né? mas a genética muda, o gene muda, entendeu? A gente vai adaptando. A gente vai adaptando. É um fenótipo, É um né? fenótipo. Então, por exemplo, você pode pegar uma criança e aí tu olha, analisa, eu quero ser lateral. Menos. Porque tu não tens... Essa explosão de ficar... Tô indo e voltando. Tanto que a gente consegue documentar isso. Quando eu faço o teste cardiopulmonar, eu faço jogador de futebol, eu já sei quem é o lateral. Ele fala, é o lateral. Tu vê um lateral, cara, o VO2 dele é lá em cima e ele entra no primeiro limiar, né, a máxima potência aeróbica, lá no final, aí depois ele entra no segundo limiar aqui perto. Quem é o goleiro? O goleiro entra no primeiro limiar bem aqui, ó. Logo de cara. É que eu digo, cara, tu és goleiro, não é porque tu queria ser goleiro. É porque a tua genética não te permite. E às vezes eu pergunto para o paciente, eu viro assim e digo assim, que joga futebol, tu joga futebol, não joga? Joga, doutor. Mas tu não joga na lateral, tu não vai e volta. Não, eu fico no meio de campo, eu fico na zaga, porque tu consegue identificar pelos limiares, pelo VO2 dele, que ele não é um cara que vai ter esse desempenho. Então tu vê um cara voando, já tem paciente com, sei lá, com 70 anos, que o cara tem uma capacidade aeróbica fantástica, né? E às vezes, não, doutor, tô parado, faz uns 3 meses. Cara, 3 meses tu tá fazendo isso que tu tá fazendo aqui, então tudo depende também da genética, né? E os clubes já investem nisso? Tem conhecimento? Tenho conhecimento do ponto de vista de painel genético, porque não que seja para todo mundo, tá? Então eu fiz um curso só de genética esportiva e tinha um caso de 2 gêmeas, a gente foi discutir esse caso, 2 gêmeas univitelinas, genótipo igual, tá? Elas eram atletas, atletismo, uma fazia 800 metros
e a outra fazia acho que 1.200, né? Um maior. Elas tinham as mesmas genéticas, mesmo pai, mesma mãe, tiveram as mesmas condições alimentares, e uma quis ser 800 metros e a outra bem maior. Mas aí vai depender de muita coisa. Vai depender do estímulo, por exemplo, do professor. Desde o professor. Nossa, você foi muito bem nessa prova de 800 metros, é essa a tua prova. A outra não. Ou desestimula ou estimula. Então, o estímulo externo, a vontade, é interessante. Você não tem como pegar o DNA do Phelps, se o cara é uma, sei lá, é uma mutação genética natural, que aquele cara ele foi feito para ser peixe. Ele ali, a genética dele é fantástica, ele tem uma tolerância ao lactato, a ficar ácido fantástico. Então, ele tem todo o fenótipo dele com mão grande, braço diferente. Então, aquele cara foi feito para nadar. Tá, mas então vamos fazer uma cópia do Phelps, embora ver se ele vai. Não, provavelmente não vai ser o Phelps. Porque tem um estímulo externo, entendeu? O estímulo é diferente. Então, é fantástico. Os clubes já estão fazendo isso, eles pegam um jogador, né, que eles veem que tem promessa e por algum motivo ou caiu o desempenho, ou eles querem melhorar o desempenho desse atleta, eles fazem o painel genético e identificam onde ele poderia render melhor, individualmente, né? Eles. Há um treino individual, porque da feita que eu faço o painel genético em ti, eu consigo otimizar a prevenção de lesão e eu consigo também melhorar teu desempenho. Eu quero ser maratonista. Cara, geneticamente, tu não dá para ser maratonista, mas eu vou te orientar. A gente te orienta, tu vai ser um maratonista, mas tu não vai ser o melhor maratonista, mas a gente vai evitar que tu te lesione e tu vai treinar de uma maneira que tu possa se adaptar, porque quando você generaliza todo mundo, um grupo de corrida, são grupos de corridas, um é diferente do outro do ponto de vista genético, entendeu? Então o cara vai se lesionar, porque você treina em conjunto, tem um cara lá que é o coelho, que o cara quer imitar ele, né? Mas aí você vai se lesionar, então tu te afasta. Até mesmo para prevenção, que o exercício tem que ser o resto da vida, exercício físico, né? Todo santo dia. O ideal, o resto da vida. É hábito, né? 90 anos, 80 anos, 100 anos, não sei, nada impede que você tenha mais do que fazer exercício. E a gente consegue perceber a diferença, até nos nossos consultórios mesmo, no nosso dia a dia, daqueles pacientes com mais idade. Hoje a gente fala, a turma dos 60, 70 são os antigos 40, 50, Exatamente. né? E hoje a gente está encarando no nosso consultório cada vez mais pacientes com 80, 90 anos, e a gente vê a diferença daqueles que ou sempre praticaram a atividade física ou que praticam ainda de forma bastante regular. Exato. A capacidade cognitiva, a questão da locomoção, a questão do equilíbrio é uma diferença assim brutal de um paciente. O fato de você ter até testes, né, para você ver a chance que o paciente tem de desenvolver demência, senta, levanta, ou seja, você perder a locomoção é um passo para aumentar a demência. Você ficar surdo, por exemplo, também aumenta a demência, né? Então o exercício físico, documentadamente, ele melhora, né, toda essa parte cognitiva, como você falou, e melhora como um todo, né? Então é importante, a gente tem que falar de exercício físico. Nós, cardiologistas, a gente tem que bater na tecla, a gente tem que prescrever o exercício físico, na verdade, né? Tem que sair da prescrição na receita. Exercício Deveria estar na receita, entendeu? Muita gente fala assim, doutor, eu só fiz o que está na receita. Exatamente. Eu botei o exercício lá e não vai fazer. Mas eu queria aproveitar esses dois cenários, o cenário do cara que ainda não é doente e o cidadão que é doente. Como é que tu encaras hoje essa questão, existe um uso disseminado, tanto de creatina, quanto de whey protein, né? Como tu enxergas isso? Posso usar, não posso usar? Como é que é? Rodrigo, a creatina, ela é desses suplementos há mais tempo estudada, mais de 100 anos se estuda a creatina. A creatina, ela é fantástica, tá? A creatina, porque a gente tem 3 vias metabólicas no nosso corpo. A da fosfocreatina, a via aeróbia e a via anaeróbica glicolítica lática, tá? Praticamente são essas 3 vias que a gente gera ATP, tá? Essa da via da fosfocreatina é o que a gente tem agora de reserva aqui. Então, se a gente precisar fugir daqui, a gente vai usar essa fosfocreatina que está armazenada nesse momento no nosso músculo, tá? Esta via da fosfocreatina, como o próprio nome está falando, ela é alimentada pela creatina, tá? Então, quando você usa a suplementação de creatina,
você melhora essa via, e essa via é da força muscular, entendeu? Então a creatina ela é usada para exercício resistido de musculação, tá? Não é para a corrida, não é para endurance, mas sem dúvida nenhuma a creatina é fantástica do ponto de vista. Meus pacientes cardiopatas, eles usam creatina. Eu prescrevo dentro da reabilitação. 0,07 gramas por quilo. Tá? Então você faz esse cálculo, cada escopozinho em pó ali, aí tem que saber daquela história, né, que tem falsificada por aí, mas dá 3,5, 4, aquele copinho é 3,5, então realmente eu dou para os meus pacientes. O whey protein, a gente tem que ter cuidado ao prescrever o whey protein, porque se a pessoa já tem um consumo adequado de proteína, né, como muita gente faz aí, consome 10 mil ovos, e aí, meu amigo, mais o whey protein, aí tu estás colocando à prova dos seus rins, né? Rins, o fígado, né? Entendeu? Aí tem que ter cuidado. Lembrando que o uso da creatina, ela pode interferir na avaliação da creatinina. Não que ela leve a alteração na função renal, isso está descartado, mas assim, ela pode mascarar o resultado da creatinina. Aí o que é o ideal tu fazer? Mandar o cara suspender uns 15 dias e repetir a creatinina. Também tem um outro método aí que eu me esqueci. Você acaba avaliando a creatinina com uma outra substância e você consegue Tirar tirar esse viés aí. Mas então, a priori, eu não teria problema de prescrever para os Não. pacientes membros cardiopatas, muito pelo contrário, né? Seria até algo benéfico, obviamente, com orientação adequada, não exatamente. tomando de forma porque o vizinho passou, porque a tia da academia, a tia da limpeza da academia prescreveu, É né? igual pré-treino, né? Tem pré-treino que tu já vê lá naquelas caixinhas, naquelas coisinhas lá, uma caveira lá, né? Um negócio que, porra, tu vai morrer, né? Tem que ter cuidado, que a creatina ali, aquele negócio lá dentro, aí tem óxido nítrico, tem cafeína em doses altíssimas, né? Porque geneticamente a gente é tolerante à cafeína ou intolerante à cafeína. Porque tem pacientes que podem ter fibrilação atrial, por exemplo, usando cafeína em dose alta, e tem gente que pode tomar a quantidade de cafeína que for, que não tem nada, nem aumenta a frequência cardíaca. Isso é geneticamente escrito pela genética, tá? Então, por exemplo, eu posso no painel genético, voltando para aquela história, tu faz corrida, tu endurance, e aí será que vale a pena suplementar cafeína para o Rodrigo? Eu posso fazer para te dizer geneticamente que não vale a pena. Não adianta tu estar tomando isso aí, que não vai melhorar teu desempenho. E eu posso dizer, olha, a cafeína para esse cara vale a pena suplementar. Então a gente está indo também para saber qual é o tipo de suplementação geneticamente que vai ter resposta, né? Interessante, Então interessante. cada vez mais tá indo para isso, né? E tem, eu não me lembro um trabalho que mostrou que o paciente teve uma morte súbita reanimada pelo uso de cafeína, e aí fizeram uma investigação genética, ele tinha lá um gene que realmente a cafeína proporcionou ele uma arritmia ventricular complexa, ele teve uma morte súbita reanimada, e ele não pode tomar café. Então, cada vez mais a genética está indo Nos auxiliando a aprender os adequadamente. eventos e orientar nossos pacientes, né? É. Isso é muito interessante. E naqueles pacientes, aí a gente já falou dos cardiopatas de uma forma geral, mas naqueles pacientes que já colocaram um dispositivo, por exemplo, um marca-passo, colocaram um CDI ou colocaram um ressincronizador, o ganho, vai ter algum ganho na reabilitação? A gente deve A gente coloca o paciente, eu tenho paciente com cardiomiopatia hipertrófica, o gradiente, que tem CDI, tá? E que eu faço o teste cardiopulmonar de esforço, sempre perguntando para quem implantou qual é o momento que ele pode receber um choque. Frequência cardíaca, se chegar a 160, ele vai receber um choque, né? Porque tem todo aquele... Cada vez ele está mais inteligente, esses aparelhos, né? Mas ele tem que ter cuidado de passar numa certa frequência cardíaca, porque ele talvez possa interpretar que aquilo ali seja uma taquicardia ventricular e chocar o paciente. Então, sabendo disso, eu coloco o paciente no teste cardiopulmonar, eu faço a avaliação dele do ponto de vista de primeiro limiar. Normalmente, para a reabilitação do cardiopata, o primeiro limiar ventilatório, que é a máxima potência aeróbica, é suficiente para orientar o início do exercício. Porque normalmente, que a gente
o primeiro limiar ventilatório é o máximo momento da produção de ATP pela via aeróbia. Então, é o máximo momento do melhor para aquele coração. Então, primeiro limiar deu 130 de frequência cardíaca. Então, eu jogo um pouco para baixo e eu digo para o fisioterapeuta, ó, esse paciente aqui, tu começa a reabilitar ele abaixo de 10 batimentos para baixo. E eu ou posso reabilitar ele pela frequência cardíaca ou pela potência. Qual potência? Ele alcançou 130 batimentos por minuto com 5 km por hora, com 2% de inclinação. Então, eu posso dizer, meu amigo, reabilita esse paciente aqui nessa velocidade. Então, começa com 5 km por hora, 4 km por hora, que eu estou compatível metabolicamente com aquele momento ali do primeiro limiar. Por isso que frequência cardíaca no teste cardiopulmonar, no beta-bloqueador, não me interessa, entendeu? Beta-bloqueador não me atrapalha. E também, no teste cardiopulmonar, aí onde é que é uma falha do teste ergométrico, né? O teste ergométrico, Rodrigo, se eu colocar ninguém na esteira, eu vou ter um teste ergométrico. E eu vou ter um match dele. Só pelo fato de ter colocado altura, peso, idade. Eu vou ter um match de um ghost, de um fantasma. Entendeu? O VO2 é indireto e eu vou ter respostas que são interrogáveis, né? Então, por isso que hoje em dia eu não faço mais teste ergométrico. Da feita que eu comecei a fazer teste cardiopulmonar, eu levo o paciente no máximo dele, metabolicamente. Muda a visão, né? Muda a visão total, porque até mesmo nas cintilografias miocárdicas. Porque quando você faz aquele desbalanço oferta e demanda numa doença coronariana crônica, em que você tem que criar esse desbalanço para ter a isquemia, para ter a imagem, você não consegue, porque você não consegue. A cascata de isquemia, ela se dá entre 8 a 12 minutos. Então, por isso que testes ergométricos menos que esse valor de 5 minutos, 4 minutos, não são exames, não serve, porque você não vai definir. Só se o paciente já for grave e sentir uma dor no peito, para, 3 minutos. Né? Então, é outra coisa. Então, por isso que as cintilografias miocárdicas, né, você tem que otimizar. Você teria que colocar um teste cardíaco, exemplo. Ou então, eu mesmo, quando faço o teste ergométrico, eu levo o paciente no máximo dele. Porque eu sei que aquele protocolo eu vou fazer de 8 a 12 minutos, e eu sei que se eu tivesse uma máscara ali, eu estaria levando o primeiro e o segundo limiar. Então, eu nem olho para a frequência cardíaca, Rodrigo. Aquela história de 220 minutos a idade, eu não estou nem aí, nem olho para isso, não me interessa aquilo ali. Tá? Aquilo ali é uma conta, entre aspas, generalista que você não define. Então, a frequência máxima do cara é 160, vai 170, estou nem aí. Eu quero levar o cara no limite dele, que é no limite dele que a gente vai encontrar doença. Eu sempre comparo com carro, né? Eu sempre falo, quando eu digo aqui, olha, ecocardiograma, eletro, Holter, mapa. Isso aqui é carro num ponto morto. Eu falo para o paciente, ligamos o carro, a gente vai comprar um carro. Eu liguei o carro e a gente está olhando para o carro. A gente vai comprar carro sem fazer test drive? Não. Ah, doutor, que bom. Claro que se o carro estiver falhando já no ponto morto, é ruim. Mas isso aqui é tudo normal. Mas agora a hora da verdade é no teste cardiopulmonar. Foi o test drive que a gente fez. E eu estou cansado de encontrar doenças com exames normais. Todos normais. Entendeu? Por isso que eventos acontecem. Então, por isso que teste ergométrico, em que você pega um idoso, que o paciente sobe na esteira, tem 80 anos de idade, aí você faz 3 minutos de exame. Tá cansada? Tá cansada, querida. Tá. Quem te disse que ali não tem uma IC, fração de ejeção preservada? Quem te disse que não tem uma doença coronariana, já que a gente sabe que a mulher evolui e sintomatologia é diferente? Então, sempre que pegar um paciente desse, idoso, que está dizendo para ti, eu estou cansando, doutor. Mas você não faz exercício, está acima do peso. Não releve. Que ali por trás daquilo está escondido. Tu tens que reproduzir a manifestação que o paciente está sentindo. Se ele está dizendo para ti que ele está tendo palpitação, quando ele faz uma corrida, é o caso de um colega médico nosso, que ele fazia maratona, e ele aceitou toda vez que eu paro a maratona, depois de uns 6 minutos, eu tenho uma palpitação, uma sensação de desmaio. Mas se tu já fizeste exame, já. Tá aqui meus exames. Cara, mas ninguém te recuperou até o teu sintoma. Aí, só tinha recuperado 2 minutos, 1 minuto. Bora fazer o teste cardiopulmonar e eu vou esperar acontecer. Bicho, taquicardia ventricular, cara. Já preparei para dar o choque, ele reverteu. Aí eu fiz uma ressonância, ele tinha uma sequela de uma miocardite e ele fez uma ablação
Ele foi para São Paulo, fez lá e não teve mais. Fez um procedimento lá, entendeu? Então você tem que tentar identificar. Esmiuçar, né? Agora foi recente comigo um paciente que tem uma origem anômala da coronária, o tronco da coronária sai do ósseo direito, né? Passa entre a pulmonar e a aorta, mas só que ele não tem compressão, né? Mas ele tem dois episódios de taquicardia que o coração disparou, chegou a 190. E o Holter dele mostra só extracistos ventriculares, não mostra nada atrial. Né? Esse amigo, a gente assim, foi para São Paulo, os caras disseram, não, leva a tua vida normal, isso aqui não parece ter isquemia, entendeu? Só que me chamou a atenção uma coisa. O Holter mostra arritmia ventricular, polimórficas. Não conseguiram documentar taque supra, teoricamente, para ele ter aguentado. A gente acha que reverteu espontaneamente, poderia ser uma taque supra, acho que pensaram nisso. E fizeram um teste ergométrico também que não foi nada definitivo, tá? Claro que ele pode ter uma doença não só que possa estar levando a isso, como a própria coronária, né? Mas também pode ter outra coisa, uma outra origem, né? Não fez ressonância, talvez uma outra origem dessa arritmia. Aí eu combinei com ele, cara, eu vou fazer um teste cardiopulmonar em ti, tu vai ter no máximo, porque o que aconteceu? Todas as arritmias dele aconteceram durante o exercício. Mas nenhum exame dele foi levado ele ao extremo, entendeu? Então eu vou colocar ele na esteira, vou levar ele no limite dele. E eu quero ver o que vai acontecer. Se ele vai desenvolver alguma isquemia durante o exercício, se vai desenvolver a arritmia, se vai desenvolver as duas coisas juntas, se vai ver o pulso do VO2 caindo, que pode ser um sinal de isquemia, entendeu? Então, até porque até a conduta em relação à origem anômala de coronária é interrogada hoje em dia. Você colocar uma mamária ali, tu não sabe. Vai ter fluxo, pode fechar a mamária, entendeu? Como teve um paciente que foi para São Paulo, colocou, fechou a mamária, entendeu? Fez competição de fluxo. Exato, então isso até hoje em dia está interrogado, entendeu? Então isso a gente tem que ouvir o paciente, tentar reproduzir o que ele está falando, né? E eu manifesta quando, meu amigo, essa arritmia? Durante o esforço máximo, quando eu fiz tal coisa. Então, bora fazer a reproduzir. Levar ao extremo para poder reproduzir, senão realmente não vai diagnosticar, né? E a gente tem convertendo, mais recentemente, tem falado muito, né, inclusive das doenças coronarianas, né, não obstrutíveis, né? As anginas, a ANOCA, o próprio minóide, existe também infarto sem a obstrução arterial. Né? Aquele teste ergométrico positivo para isquemia, que a gente dizia falso positivo, a gente está interrogando isso aí, né? Porque microcirculação, né? Vasoespasmo de microcirculação, como você está falando aí, já tem o início de uma doença ali. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais se o paciente já tiver fatores de risco, o que a gente vai fazer? É otimizar o fator de risco e mostrar, olha, teu coração está começando. E a gente faz o eco com strain. Já ia te perguntar, e o eco strain entra numa situação como essa? Fantástico, cara. Lá na clínica eu estou fazendo praticamente todos os meus pacientes, eu faço eco com strain. E eu estou vendo ecocardiograma normal, feito pelo mesmo médico observador, parâmetros normais, quando eu vou ver o eco com strain alterado. Alterado, não só alterado, reservatório atrial alterado, né? Aqueles pacientes que têm arritmia, tu vai ver esses átrios deles não estão sendo adequados, não estão recebendo adequadamente aquele sangue e não estão passando adequadamente para o ventrículo. Então já está começando uma doença intrínseca que você não conseguia ver antes. Né? Então a gente já otimiza antes mesmo de acontecer. E aí entra também a pressão central ivópica, a velocidade de onda de pulso, uma rigidez arterial maior, né? Ou seja, dificultando a passagem de sangue ali. Então você vai juntando indícios cada vez mais precocemente e até mesmo antes do desenvolvimento. A medicina, na verdade, a gente não pode ficar no beabá que a gente sempre ficou, né, cara? A medicina evolui, né? Então a medicina evolui. Eletro, eco, teste ergométrico, bacana. Mas a gente tem outras coisas, como, por exemplo, marcadores biológicos, como a própria VOP, né, que você pode restratificar um paciente, inclusive iniciar remédio para pressão, né? Aí, inclusive, eu sempre interroguei isso, sabe? Em relação à hipertensão arterial, que agora o pessoal, é 12/7, né? Aquela ótima pressão, né? Mas nem sabe que se o paciente tiver fator de risco, já tem fator de risco, é diabético, tem colesterol alto, tem uma pressão boa, você faz um mapa, está limítrofe, faz a VOP, está alterada, eu medico. Eu já inicio. Claro que a mudança de comportamento faz parte,
Isso já fez sempre parte, mudar comportamento, diminuição, isso A faz mudança parte. do estilo de vida... Isso faz parte o tempo todo, isso é o basal, entendeu? Mas a gente tem que olhar o paciente como uma saúde global, mas a gente tem que individualizar nosso tratamento. E esse tratamento, para ser individualizado, você tem que jogar todas as cartas na mesa, entendeu? A gente sabe que doença coronariana, voltando para a reabilitação, a gente sabe que tem trabalhos que mostram que você tem uma DAC estável. Quando você compara com angioplastia e cirurgia do ponto de vista de mortalidade, e com medicação e exercício, interroga-se, né? Interroga-se. Então, você coloca hoje em dia um paciente mesmo com DAC crônica, com angina crônica, INOP, e que você não tem como intervir, a gente coloca na reabilitação o paciente e faz a reabilitação ele com dor, a gente faz o limiar de dor dele, coloca no teste cardiopulmonar e digo, olha, Thiago, ele começou a ter dor nessa frequência cardíaca, nesse ponto aqui do VO2, nesse detalhe aqui. Então, a gente vai reabilitar ele com dor. Alguns trabalhos mostravam que tinha que ser abaixo da dor. Hoje em dia, a gente coloca ele com dor. Naquele limiar da dor. Tá dor? Ah, tá doendo. Continua. Tá doendo? Continua. E o que a gente observa no decorrer do tempo? Que a dor dele vai aliviando ou desaparece. Porque o exercício físico, ele age como um remédio. Ele faz vasodilatação, cria colaterais, né? Ele melhora a frequência cardíaca, diminui a resistência vascular periférica, ele age na íntima ali da artéria. Ele é fantástico, é um remédio fantástico. Melhora a função endotelial no final das contas. Mas, Heitor, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Tem conversa por um dia inteiro aqui. Com certeza. Né? E eu queria que você deixasse um recado final aí para quem está nos assistindo, dizer onde podemos encontrá-lo, nas redes sociais, a sua clínica. Deixa um recado para a nossa audiência. Bem, obrigado, Rodrigo. Na verdade, a clínica ela fica ali na municipalidade, no edifício Mirai Office, ali é o Centro Avançado de Reabilitação, né? CARI. Por sinal, o pessoal liga dizendo, quero falar para a CARI. Centro Avançado de Reabilitação e Ergospirometria, tá? A clínica ela está aberta sempre de segunda a sexta-feira. A gente tem uma equipe muito legal para atender vocês. A gente faz teste cardiopulmonar de esforço, a gente faz Holter, a gente faz pressão central e VOP, a gente faz polissonografia, que é um bate-papo no futuro muito interessante para te conversar. Eu fiz uma pós só em apneia do sono. É uma coisa que a gente tem que pensar dentro do consultório cada vez mais, tá, Rodrigo? Acho que isso vale para um outro bate-papo, tá bom? É isso. Obrigado. Meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Papo do Coração, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Heitor Pereira, pela sua brilhante insights aqui relacionada à reabilitação cardíaca, e não só a reabilitação, mas também a cardiologia do esporte. E agradecemos também a você que ficou até agora conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar as notificações para ficar sempre alerta aos novos episódios. Muito obrigado.